Após mais de 3 anos e 2 meses sem jogar no Serra Dourada, Verdão volta a fazer uma partida no principal palco goiano. Não é mandante, mas a tendência é com maior presença de esmeraldinos nesse compromisso clássico nas quartas de finais contra o Goiânia. No vídeo de hoje, quero comentar aqui sobre a provável escalação do Goiás, quem deverá retornar à equipe principal em relação, por exemplo, a partir dessa separação dos dois elencos na Copa Verde e fase final do Campeonato Goiano. Além disso, sobre o Serra Dourada, quais são as suas condições e se vale a pena, por exemplo, o Goiás fazer algumas partidas, não ficar, por exemplo, tanto tempo assim longe do seu principal palco, onde o Goiás deu um grande salto, não só aqui dentro do futebol goiano, mas também no futebol brasileiro, nas décadas de 70, 80, enfim, quero conversar com vocês sobre esse assunto no vídeo de hoje. Pode deixar o seu palpite nessa partida também fundamental, nas quartas de finais, buscando também mais uma classificação. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Se não chover absurdamente no sábado, tomara que isso não aconteça, eu vou gravar o pós-jogo diretamente do Serra Dourada. Nunca gravei um pós-jogo lá no Serra, né? Mas enfim, muitos anos sem ir também. Caso não chova aí, no máximo ali o jogo vai terminar às 6 horas, então 7 horas, 7 e meia, vai depender da ocasião. Já posto aqui para vocês, fechado? Para você palpitar nesse jogo entre Goiás e Goiânia, Goiânia e Goiás no Serra Dourada, convido você a conhecer a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar não só no Campeonato Goiano, nessa fase de quartas de finais, mas também, por exemplo, em várias partidas do Campeonato Inglês. Tem Campeonato Paulista, Carioca, mas vou pegar aqui ótimas cotações lá no Campeonato Inglês na Premier League. Teremos aí, por exemplo, Crystal Palace e Liverpool, com a vitória do Crystal Palace pagando R$4 a cada real apostado, uma vitória do Liverpool em casa, perdão, fora, pagando 1,62. Bournemouth e Manchester City, com a vitória do City pagando R$1,22. Outras partidas também legais, como Leicester e Arsenal, um empate pagando 3,24. Uma vitória do Arsenal fora, 1,59. Campeonato Carioca com o Flamengo em campo também. Tem Palmeiras, Corinthians, vários outros clubes tradicionais aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E o nosso Goianão também você encontra com exclusividade lá na Sorte GoBet. Ótimos palpites, né? E cotações para esse jogo também, onde o Goiás fatalmente é sim o favorito. Quero conversar com vocês também no nosso vídeo de hoje. O link da Sorte GoBet você encontra aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Já vai lá diretamente para o WhatsApp e você acertando o seu palpite, né? Já recebe na hora o valor do seu bilhete via Pix. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa partida de volta no Serra Dourada. Goiás voltando, né, a jogar no seu principal palco aqui do futebol goiano após 3 temporadas e 2 meses ainda, né? Foram aí o último jogo contra o Grêmio lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória do Goiás por 3-2 no dia 8 de dezembro de 2019. Estamos aí em fevereiro, já no finalzinho de fevereiro de 2023. O Goiás não pode ficar tanto tempo assim sem jogar no Serra Dourada. Eu prefiro muito mais a Serrinha por ser o palco do Goiás, condizente também com a realidade de torcedores dispostos a ir no estádio. O Goiás, eu diria que ele tem uma média de 8... Existe 4 mil torcedores do Goiás que vão em todos os jogos, independente do que aconteça. Essa média de 3 a 4 mil, você pode ter certeza que estará assim presente na Serrinha. No Serra Dourada, eu já fui em várias partidas, por exemplo, como Goiás e Avaí, com 1.000 pessoas em um domingão, na quarta-feira, eu acho, em 2015, na Série A. Então, assim, no Serra Dourada, dava menos público no geral nessas partidas pequenas. Mesmo assim, eu não sou a favor do Goiás jogar os jogos grandes na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos pegar o jogo contra o Corinthians e mandar no Serra Dourada. Eu também não vejo isso como um fator positivo, porque você tendo o seu estádio, estando adaptado lá, e só porque vem um dito grandão, você vai mudar a história do ritmo, enfim, como você vem fazendo nas competições. Não concordo dessa forma. Mas, por exemplo, digamos, em uma partida eventual em um campeonato goiano, por exemplo, eu não sei se uma partida que não valesse nada no estadual e apenas uma mudança, talvez por Serra Dourada, poderia dar um público maior. Por exemplo, se fosse agora Goiás e Grêmio Anápolis, no jogo que foi na Serrinha, se mudasse para o Serra Dourada nesse período tão longo, sem jogar por lá, certamente daria um aumento maior. Porque se for para dividir jogo com Flamengo e Corinthians meio a meio, eu prefiro o Goiás sem público, para te falar a verdade, porque eu acho isso extremamente ridículo. E o Goiás não precisa disso, tem seu estádio, eu prefiro a Serrinha também, mas não pode ficar 3 anos sem jogar no seu principal palco do futebol goiano, né? E também onde o Goiás deu o seu grande salto dentro da sua história, né? Esse livro aqui é muito bacana também, O Verde que Te Quero Verde, né? Eu sempre gravo com ele aqui, mas nunca mencionei ele
pegando, né, dentro do livro. Mas assim, é claramente, né, o salto do Goiás ali a partir de 1975, que conduziu não só conciliou não o Serra Dourada, mas toda a boa gestão da diretoria naquela época e o crescimento eminente, não só dentro do futebol goiano, consolidando as suas conquistas e também o crescimento da torcida, né, e na Série A do Campeonato Brasileiro, nas suas participações nos anos 80, 90, já na época de 2000, o Goiás já estava 100% consolidado como um dos grandes aqui no Brasil. Então é extremamente natural o torcedor que acostumou ir ao Serra Dourada não suportar essa ideia de jogar apenas em um estádio, como é no caso da Serrinha, que obviamente é menor, tem que ser menor, o Goiás não tem condição de colocar 30 mil torcedores em todos os jogos, independente de qual seja, mas sim, um jogo ou outro eu vejo como benéfico, e não só no Serra Dourada, até mesmo no interior do estado. Eu gosto dessa ideia. O Goiás, por exemplo, não joga, vamos supor, em Anápolis se o time de lá não tiver um time na primeira divisão, ou se, por exemplo, como pode dizer, alguma punição que faça jogar, por exemplo, no interior do estado. Acho que poderia ser utilizado isso de melhores formas. Mas enfim, só comentei aqui para vocês, o Serra Dourada de fato de 2020 para cá, dá para dizer que só no ano passado ele teve condições mínimas de receber uma partida. Então não é só culpa da diretoria do Goiás, é importante também o torcedor entender todos esses aspectos. Prefiro, sim, a Serrinha. E não acho que o Goiás deva jogar, não deva ficar, melhor dizendo, tanto tempo assim longe do Serra Dourada. Esses dois pontos existe, não precisa ser só de um lado. Às vezes o torcedor acaba se pegando, né, dentro dessas questões e ficando preso apenas uma questão. Acho que não, acho que a gente pode ter essas duas opiniões. Prefiro sim a Serrinha para todos os jogos, mas o Goiás não pode ficar tanto tempo assim sem jogar dentro do principal palco goiano, desde que ele tenha condições mínimas, né, de receber uma partida. Bora falar sobre essa partida aí nas quartas de finais do Campeonato Goiano, sabadão, dia 25 agora de fevereiro, jogo às 4 horas da tarde, com Goiânia estando com o seu mano de campo. Também não vejo, se eu já falei isso agora, que eu não trocaria os jogos do Goiás contra o Flamengo e o Corinthians, eu sendo torcedor do Goiânia também, me incomodaria de jogar no Serra Dourada, que também é o palco do Goiânia, enfim, obviamente tem uma ligação maior com o Estádio Olímpico, mas eu sendo torcedor do Goiânia não ficaria satisfeito nessa ocasião. Mas enfim, já que aconteceu, vai dar uma receita importante para o Goiânia, a gente na torcida também para sua recuperação, pelo menos ficar vários anos aí na primeira divisão, é o mínimo, né, do que a gente pode esperar em relação à história total do clube também aqui da capital. Mas eu como torcedor do Goiânia, para ser minimamente coerente, não gostaria muito de ver essa história de mudar, para ter um apelo maior de torcedores. Acho que se fosse do Olímpico também teríamos um bom público, não tanto, obviamente, quanto no Serra Dourada. Jogo das quartas de finais, a volta apenas no outro domingo, né, dia 5 de março, na Serrinha, às 4 horas da tarde também, pelo menos já tirando esse horário da manhã, que nesse momento aqui no estado, né, é sim muito quente. O Goiás que dividiu o seu elenco em duas partes, né, um que concentrou exclusivamente para o jogo na Copa Verde, fez muito bem a goleada por 3-0 contra a União Rondonópolis e agora tem esse compromisso nas quartas de finais. O Apodi deve voltar na lateral direita, o Palácios cumpriu suspensão no estadual, também retorna à disposição do técnico Guto Ferreira, e no time titular eu colocaria ali principalmente o Zé Ricardo e o Felipe voltando no meio de campo, uma dúvida entre o Cauã e o Marquinhos Gabriel. Na zaga, o Sidmar, por exemplo, ele participou do jogo contra a União como titular. Será que o Bruno Melo volta na sua vaga ou faz, por exemplo, uma função como lateral esquerdo? Vou colocar basicamente um esboço dessa provável escalação, já que eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira. Estou dando uma adiantada aqui nos conteúdos para sair o mais rápido possível. Uma provável escalação com o Tadeu no gol, lateral direita com o Apodi, zagueiros Lucas Alter e Sidmar ou Bruno Melo, lateral esquerda com o Sander. Meio de campo Zé Ricardo, Felipe ou William Oliveira, vai depender da condição aí principalmente do Felipe. Na função de camisa 10, o Cauã ou o Marquinhos Gabriel, até mesmo, por que não, o Palácios. Lá na frente, Diego Gonçalves, Vinícius e o Nicolas. Talvez o Alisson, caso algum dos dois pontas, né, sintam alguma coisa, mas eu acho que o Diego Gonçalves vem numa crescente também. Da mesma forma que o Alisson. Se a gente for olhar apenas por merecimento, por mérito, eu colocaria o Alisson e o Diego Gonçalves. Mas não acho que o Vinícius vai perder essa condição justamente, né, nesse jogo contra o Goiânia. Então, basicamente, essa dúvida, talvez, por exemplo, um esquema, por que não, com 3 zagueiros, acredito já estar bem adaptado, principalmente a função do lateral. Gosto muito de ver o Goiás com Bruno Melo e o Sander na lateral esquerda e também a experiência do Felipe, que tem um controle de jogo ali no meio de campo fenomenal. Ainda precisa acertar principalmente a sua parte física. O Zé Ricardo também é
muito bom na saída de bola. Eu gosto desse conjunto do Goiás, acho que pode sim dar certo, e a Apodi sendo essa baita surpresa nessa disputa do Campeonato Goiano. Tomara que consiga manter esse mesmo ritmo das 2 últimas rodadas no estadual. Em relação até mesmo à característica, o que a gente pode esperar desse compromisso, não vejo algo muito diferente, por exemplo, do jogo contra o Goiânia no estádio da Serrinha. Se fosse no Olímpico, talvez um cenário diferente, porque o Goiânia, inclusive, está invicto, jogando sobre os seus domínios nessa disputa do Campeonato Goiano. Aí já fica aquela incoerência, mudar para o Serra Dourada ou não, mas você enfrentando o Goiás em jogo de ida e volta, a chance de ser eliminado é maior do que se fosse, por exemplo, um jogo único no Olímpico. Certamente isso vai render muito, né? Não só que pra gente, torcedor do Goiás, com certeza vai ter gente pensando de uma maneira e de outra, e dos próprios torcedores também do Goiânia que acompanham, né, o clube nos últimos anos. Em relação, por exemplo, à saída de bola, acho que o Goiás vai manter aquela mesma marcação lá em cima e buscando o seu gol o mais rápido possível, assim como aconteceu na partida de ida, no primeiro turno, né, aquele turno geral ali das 11 primeiras rodadas, na Serrinha, a vitória por 2-0, o Goiás fazendo o gol logo aos 4 minutos, mantendo o ritmo lá na frente, a Apodi errando o gol na cara, bola na trave, pressão, escanteio, acho que vai ser mais ou menos esse mesmo parâmetro. O sol bem mais tranquilo, entre aspas, né, apesar que 4 horas da tarde também, dependendo do solzinho ele vai esquentar, mas é muito melhor do que das 10h30. Acho que pode sim acontecer esse gol rápido pelo lado do Goiás. Sobre a provável escalação do Goiânia, não vejo algo muito diferente em relação àquele jogo na Serrinha, e até mesmo utilizando de parâmetro a última partida contra o Iporá no Estádio Olímpico, que foi a última rodada, né, e a classificação do Galo já nos minutos finais. O Jonathan, o goleiro, lateral direita com o Jean Kennedy, os zagueiros o Eduardo e o Marcelo Xavier, experiente canhoto, lateral esquerda com o Paulinho, meio de campo com o Júnior Ramos acabou fugindo o nome do rapaz aqui agora. No outro meio de campo, o Tabata e o Assuero. Lá na frente, o Nilson, o Isaac e também o Samuel. Vou ver aqui se eu acho o Olívio. O Olívio pode ser uma outra função aí, talvez na vaga do Júnior Ramos nesse primeiro volante. E aí sim, nos outros meias, né, o Tabata e o Assuero, aquele mesmo revelado nas categorias de base do Goiás. Lá na frente, o Isaac, que é muito bom de bola, esse camisa número 11, o Samuel 17 e possivelmente até mesmo o Wallace pode retornar ao time, né, fazendo essa função como um camisa 9. O Wallace, que é o artilheiro do Goiânia nessa temporada, se eu não estiver enganado, ele tem 3 ou 4 gols, vem fazendo também um estadual interessante. Para falar um pouco mais sobre a história desse compromisso, 217 partidas, é realmente um absurdo. E olha a vantagem do Goiás, não é tão grande assim não, 92 vitórias do maior do Centro-Oeste, 71 do Goiânia e outros 54 empates. Jogaram agora em 2023, 2019, né, na primeira fase e nas semifinais, e antes disso havia se enfrentado apenas lá na temporada de 2007, né, inclusive um empate na Serrinha por 2-2. Mas a gente pegando, por exemplo, todos os jogos, se a gente pegar, por exemplo, desde 1985, pegando esse recorte aí do Goiás, das últimas 1986, consegui achar aqui certamente. O Goiás, desse período até aqui, ele venceu 31 vezes o Goiânia e perdeu apenas 3, ou seja, essa diferença, né, é muito criada principalmente na época que o Goiânia era o bicho-papão aqui do estado. De 1986 para cá, o Goiás, apesar de ter apenas 21 vitórias de diferença dentro do histórico desse período aí, desse recorte, venceu 31 vezes e perdeu apenas 3 para o Goiânia. Mesmo assim, né, a gente tem que olhar pelo histórico em geral. É sim um clássico de muita história, imagino até mesmo para os torcedores antigos o valor que isso deva ter, né, o torcedor que acompanhou ali nos anos 50, 60, hoje um clássico contra o Goiânia, não sei qual seria o sentimento, mas pra gente, assim, eu pelo menos mais jovem, não tem essa rivalidade com o Goiânia não, de enxergar, por exemplo, como um rival de raiva, algo nesse sentido, nunca tive com o Goiânia não, mas pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Os dois pentas, né, campeões aí do estado, o Goiânia o primeiro, o Goiás conseguiu ir por último também no início da década de 2000, quero que você deixe o seu palpite aqui embaixo também nos comentários. Lembrando, para você palpitar, use lá a Sorte GoBet, nossa parceira aqui do canal. O link no primeiro comentário fixado e também na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!